paz de Jesus, que a paz de Jesus esteja nos envolvendo a todo o seu amor infinito, né? E hoje nós vamos falar sobre que não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. Então, o tema de hoje é a nossa paciência. E aí nós vimos na lição que nos foi trazido pela Socorro, né? Falando sobre o querido Paulo de Tarso, como ele era e a sua transformação após ele estar com Jesus, né, em Damasco. Como é que ele mudou, né? Ele teve que se interiorizar, ele teve que trabalhar uma coisa que ele não tinha: paciência. Paciência. Veja que a espiritualidade nos deu nesses 2 anos, né? 1 ano, 5 meses, 1 ano, 6 meses, quase, que estamos aí fazendo todo o trabalho em casa, virtualmente, nos deu essa possibilidade, né, de nós trabalharmos a nossa paciência. Estávamos conversando antes de começarmos a palestra, estávamos conversando sobre o imediatismo das crianças de hoje, né? Renata nos dizia que ela entrega um livro para uma criança de 3 anos, de capa dura, e o menininho já vai lá passar o dedo, pensando que está num tablet, porque as crianças já vêm sabendo mexer nesses botões, nessas tecnologias, e eles não têm paciência, tudo tem que ser na hora. E nós também. Nós ainda não temos paciência, porque se tivéssemos, não nos desesperaríamos nos momentos de adversidade, né? Teríamos calma para encontrar uma solução, para enfrentar e conseguir transpor o obstáculo. A paciência, e aí a gente vai ver no estudo de hoje que paciência é uma potência do espírito imortal, que paciência precisa ser trabalhado, que paciência precisa do nosso esforço, da nossa perseverança, que é para a gente cultivá-la, né? A gente até diz assim: perdi a paciência. A gente não perdeu nada, porque, na realidade, nós não temos paciência. Nós queremos soluções imediatas, né? Nós queremos tudo resolvido na hora. E paciência é importante. E se eu trabalho, se eu exercito, se eu me esforço em me tornar um ser mais paciente, nós vamos ver que nós estamos desenvolvendo com a paciência, nossa, tantas outras potencialidades indispensáveis para a nossa libertação do espírito. Então, vamos começar por saber, né, o significado de paciência. Paciência é uma palavra latina, patientia, né? E significa, é uma virtude, e significa virtude que consiste em suportar as dores, os incômodos, os infortúnios e etc.
sem queixas e com resignação. Sem queixas e com resignação. Quem tinha essa paciência que a gente se recorda imediatamente, sem se queixar e resignadamente? A nossa mãe Maria, né? Porque quando ela se vê num momento difícil, quando o anjo Gabriel aparece para ela e diz assim: olha, você vai ter um filho e ele vai se chamar Jesus, vai ser importante para a humanidade. E ela disse assim: não, mas eu nem conheço o homem. Ela estava noiva, né? Algo como se chama noivado naquele tempo, na Palestina, que se chamava noivado, né? E o anjo conversa com ela, não se preocupe, né? E ela imediatamente, pacientemente, com muita doçura, com muita confiança, ela diz, sem se queixar e resignadamente, ela diz: faça-se em mim a sua vontade, Pai. Olha só, é o máximo que a gente pode entender que seja paciência, um espírito que evoluiu muito, trabalhou muito, né? Essa ciência da paz, porque paciência é a ciência da paz. Se eu trabalho a minha paciência, com certeza eu me tornarei um espírito pacífico, calmo, sossegado, tranquilo, sem atropelos, mas é difícil, né? É também significado de perseverança tranquila, você insistir, você continuar trabalhando essa perseverança. Paciência é uma virtude, a virtude de manter o controle emocional equilibrado, sem perder a calma ao longo do tempo. Olha que coisa difícil. Manter-se emocionalmente equilibrado todo o tempo é muito difícil, mas essa tem que ser a nossa busca, sem perder a calma ao longo do tempo. Consiste basicamente de tolerância a erros ou fatos indesejados. É a capacidade de suportar incômodos e dificuldades de toda ordem, a qualquer hora ou em qualquer lugar. Olha como é difícil, mas eu trabalhando a calma, a tranquilidade, a paciência, né? Eu estarei trabalhando também, olha só, outra grande virtude importantíssima para nós, a tolerância. Uma pessoa paciente é uma pessoa pacífica, é uma pessoa tolerante. Logo, a paciência é uma construção do espírito imortal. Um processo longo de aprendizado que se adquire experienciando sucessivas encarnações. Então, a gente tem que ter também a calma, a paciência de que eu não vou me tornar paciente no estalar de dedos, que eu não vou me tornar paciente só porque eu sei que é importante desenvolver no meu espírito a calma, o sossego, a paz, né? A tranquilidade. Eu tenho que ter paciência, porque isso vai ser um trabalho, vai ser um esforço, uma perseverança em várias encarnações,
até que a gente adquira a ciência da paz. E aí seremos seres brandos e pacíficos. Então, temos que ter paciência também, né? Para podermos adquirir essa paciência tão desejada. Seres brandos, pacíficos e pacientes, que nós conhecemos, né? Maria de Nazaré, Jesus, Allan Kardec, Dr. Bezerra de Menezes, Emmanuel, Meimei, Joana de Ângeles, Chico Xavier. Imagina que Chico Xavier dizia que não era um ser paciente, hein? Ele. O que nos diz o Evangelho e a doutrina espírita sobre a paciência? No capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, Instrução dos Espíritos, bem-aventurados brandos e pacíficos. Esse é o capítulo 9. No item 7 é a instrução de um espírito que se intitula Um Espírito Amigo, que foi dado em Havre em 1862. E aí, em determinado momento dessa mensagem, esse espírito diz o seguinte, e a mensagem se chama paciência, né? O espírito diz o seguinte: sedes pacientes. A paciência também é uma caridade. Nós já vimos que paciência é pacificação, paciência é tolerância, paciência é a benevolência que a gente vai ter para com os outros. E agora o Espírito está nos dizendo que paciência também é uma caridade. A caridade de sermos pacientes para com os fatos da nossa existência, para com os nossos familiares, para com o nosso semelhante, seja onde for. Então, sede paciente. A paciência também é uma caridade. Que caridade é essa? Perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Então, veja que a busca da paciência, né? O cultivo da paciência, a vivência da paciência para o espírito imortal é uma prova. As dificuldades, as dores, as aflições, as adversidades são provas que vão trabalhar a nossa paciência, a nossa tranquilidade. E aí, nesse mesmo capítulo, bem-aventurado os brandos e pacíficos, nós temos o ensinamento de Jesus no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Jesus, Mateus, versículo 5, capítulo 4. Capítulo 4, versículo... Desculpe. Mateus, capítulo 5, versículo 4. Então, Jesus está dizendo para a gente que a terra regenerada será ocupada pelos brandos. Então, por seres que tenham mais paciência,
seres que sejam mais sossegados, mais pacíficos, né? Então, serão os brandos que possuirão a terra. E o que quer dizer brandos, brandura? Né? É o ser que é meigo, é manso, é suave. A gente pode ser meigo, manso, suave com as pessoas que a gente gosta muito, né? A gente pode ter paciência com as pessoas que a gente gosta muito, mas mesmo assim com elas a gente se desequilibra, né? A gente se impacienta, porque tudo nós queremos ao tempo e à hora, imediatamente. A gente não tem aquele tempo de esperar o outro, porque cada um de nós está num tempo diferente, né? E a gente não tem paciência de reconhecer o tempo do nosso semelhante, sejam eles muito próximos ou não próximos, né? Continua Jesus dizendo: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 9. O que quer dizer pacífico? É o amigo da paz. Por isso que paciência é a ciência da paz, né? É o amigo da paz, é o ser sossegado, é o ser tranquilo. E no livro, já que se falou de caridade, o Espírito falou que paciência é uma caridade. Vamos nos relembrar que em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores, na questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Olha lá o que esse espírito amigo, na instrução dos espíritos, no capítulo 9, bem-aventurados, brandos e pacíficos, diz: perdoarmos, caridade, né? A paciência também é uma caridade. E que tipo de caridade? Perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. Então, veja que tem tudo a ver, né? Então, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, boa vontade. E aí a gente tem que se perguntar: será que eu realmente tenho boa vontade para com todas as pessoas? Sejam elas conhecidas, desconhecidas, próximas ou não próximas? Né? Sejam elas simpáticas ou antipáticas? Será que eu tenho boa vontade para com essas pessoas? E aí a gente vai lembrar de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. Né? Da mesma maneira que eu tenho que me amar, eu tenho que amar o meu próximo, seja ele quem for, né? Indistintamente. Então, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros. Será que somos seres indulgentes? Entendemos, compreendemos o tempo do outro, né? As imperfeições do outro? E aí a gente lembra de Jesus: por que vocês conseguem ver um cisco no olho do seu irmão e não a trave diante dos seus olhos, né? Olha só, porque nós queremos que os outros compreendam as nossas imperfeições e a gente até se justifica. Ah, eu sou um espírito imperfeito. Ah, né? A gente se justifica. Mas todos nós aqui na Terra
com raríssimas exceções, somos espíritos imperfeitos. Então, nós precisamos ser indulgentes, porque nós também necessitamos da indulgência. E vamos nos lembrar, Jesus deu uma medida, né? Com a régua que você medir o seu próximo, você será medido, né? Na oração dominical, Jesus nos ensinou, né? Pai, perdoai as nossas ofensas. Mas ele pôs um contrapeso. Assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, se eu sou capaz de desculpar, de ter paciência, de ser indulgente, de ter boa vontade para com outro que errou, eu preciso ter isso comigo mesmo, mas eu preciso, na mesma medida, dar para o outro. Benevolência, indulgência e agora perdão das ofensas. Desculpar. Vocês vejam que essas potências do espírito, paciência, tolerância, indulgência, benevolência, perdão, todas elas estão latentes dentro de nós, latentes em todos os espíritos, que somos todos imortais, criados simples e ignorantes, né? Da mesma maneira, com todas as mesmas oportunidades para crescermos, evoluirmos, expandirmos a nossa consciência, todos nós, mas cada um vai desenvolvendo essas potencialidades, fazendo com que a sua luz brilhe, brilhe a vossa luz, né? Brilhe a vossa luz. Quando Jesus nos diz isso, brilhe a vossa luz, Jesus está nos convidando a trabalhar, a desenvolver, a cultivar, a vivenciar, experienciar todas essas potências para que a nossa luz possa brilhar. Veja que a paciência vai envolvendo quantas potencialidades do espírito, né? Quanta coisa. Então, nós precisamos trabalhar essa paciência, porque então estaremos trabalhando, né? Também outras potências indispensáveis para a libertação do nosso espírito. A paciência por Chico Xavier. Como é que Chico via a paciência? Não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. Chico está dizendo para nós, Chico que viveu conosco, né? É o mais próximo de nós, Chico, que todos nós conhecemos de alguma maneira, não presencialmente, mas de alguma maneira através do seu trabalho, através da sua obra, através de filme, de livro. É o espírito mais próximo de nós. Chico, e Chico tinha problema, não? Como Chico já nasceu cheio de problemas. Imagina se Chico não tivesse paciência. Se Chico não cultivasse essa paciência, Chico não chegaria aonde chegou, Chico não deixaria, não nos deixaria com idade tão avançada, né? Chico tinha problemas materiais, problemas espirituais, problemas emocionais. Chico tinha problema de tudo quanto era jeito. Outro ser muito próximo de nós, que nos foi falado tanto na quarta-feira passada como no domingo, né? É esse exemplo para nós de um espírito que conseguiu sair aqui da Terra, deixou a Terra
e pode ser chamado de espírito completista. Quanta coisa Dona Ivone do Amaral Pereira não teve que passar. Queria estudar, não podia, né? Não tinha dinheiro, teve que depender sempre dos outros. Meu Deus do céu, problemas com a mediunidade desde criança, assim como o Chico. Era um problema a mediunidade para eles, não para Chico, mas para as pessoas que rodeavam o Chico, que não compreendiam, para as pessoas que rodeavam Dona Ivone do Amaral Pereira, que não compreendiam, né? As vidências, os sentimentos, a volta do passado, enfim, tanta coisa. Mas Chico está dizendo para a gente que não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. Então, se a gente tivesse paciência, a gente conseguiria, com menos trauma, a solução para todas as nossas dificuldades. Continua Chico dizendo: a paciência desarticula os mecanismos do mal. A paciência desarticula os mecanismos do mal. Então, a paciência atrai para perto de você espíritos mais evoluídos, espíritos calmos, espíritos tranquilos, né? Espíritos pacíficos. Quando eu me impaciento, quando eu me irrito, quando eu me encolerizo, eu trago por sintonia e afinidade para junto de mim espíritos do mesmo jaez. E aí a coisa fica difícil, porque o que eu estou sentindo acrescido do sentimento confuso e desequilibrado desses espíritos que me estão rodeando. Continua Chico dizendo: aquele que não se altera diante da prova, não reagindo às provocações, ignora o mal. A impaciência é a reação que quem nos provoca está esperando. Ah, eu vou fazer isso com fulano de tal. E aí você provoca e você sabe que você vai irritar a pessoa. Isso não é bom. Não é bom nem para você, porque você está rodeado desses espíritos, né? E não é bom para outra pessoa que se desequilibra também, se desequilibra. Continua Chico dizendo: a melhor maneira de frustrar o mal é colocar em prática as sugestões do bem. Então, é o conselho até dos psicólogos modernos, eu não estou falando nem de espiritismo, né? Olha, afugente, de alguma maneira, afugente as ideias pessimistas, né? Busque tratar a irritabilidade. Você está ficando irritada, vai fazer alguma coisa, vai ler alguma coisa, ouça uma música, leia um bom livro, mude a tua mente, né? Limpe a sua mente, porque isso são interferências. É lógico que a interferência vem porque eu dei o plug, eu estou irritada, vou atrair para junto de mim espíritos irritadiços também, né? Então, a melhor maneira de frustrar o mal é colocar em prática as sugestões do bem. Não me considero um homem de paciência. Imagina, Chico disse que não tinha paciência, hein? Que coisa, se Chico não tem paciência, coitado de nós. Mas, se acaso não tivesse aprendido com os bons espíritos algo do valor dessa virtude, eu teria criado mais sérios embaraços para a minha própria vida. A vida dele já era cheia de provações, provas de paciência, de tolerância, de indulgência, de perdão, já era cheio. Imagina se ele continua fazendo isso, né? Continua Chico.
Os obstáculos no exercício da mediunidade sempre me foram um desafio constante. A gente, como médium, né? Médiuns ostensivos reclamam. Tudo acontece no dia da reunião mediúnica, tudo acontece para me desequilibrar. Chico está dizendo que com ele também, os obstáculos no exercício da mediunidade sempre me foram um desafio constante. Desafio de paciência, desafio de indulgência, né, de tolerância, sempre foi um desafio. Não me lembro de um só dia que tivesse atravessado sem problemas. Problemas emocionais, problemas de família, problemas materiais. E aí voltamos a Paulo, né? Paulo se encontrou consigo mesmo nas portas de Damasco, quando se encontra com Jesus. Jesus lhe pergunta: Paulo, por que me persegues? E aí, Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4, diz: a caridade é paciente e benigna, falando do bem e falando da paciência, né? A caridade é paciente e benigna. Então, quando a gente se propõe a ser caridoso com alguém, seja caridade moral, seja caridade material, nós temos que exercitar a paciência, a benignidade, né? A benevolência para com o outro. Falar, olhar. Isso é que o Paulo está dizendo. A caridade é paciente e benigna. A paciência, segundo Emmanuel, ele começa com o ensinamento de Jesus. E na vossa paciência que ganhareis as vossas almas. Olha o que Jesus está dizendo em Lucas, capítulo 2, versículo 19. É na vossa paciência que ganhareis as vossas almas. Então, é um ensinamento importantíssimo para o espírito imortal. Nós vamos vencer a nós mesmos se nós cultivarmos a paciência. Pacientemente, com todas as nossas possibilidades de reencarnação, pouco a pouco, nós vamos despertando essas potencialidades que vão fazer com que a nossa luz brilhe e que nós nos libertemos da materialidade, que tanta força ainda exerce sobre o nosso espírito, né? É na vossa paciência que ganhareis as vossas almas. E continua Emmanuel: todos necessitamos de paciência uns para com os outros. Eu quero que todo mundo seja paciente comigo, mas eu nem sempre sou paciente com todos. O problema, o nosso problema está aí, que nós desejamos que todos sejam pacientes conosco, né? Que entendam as nossas imperfeições, que nos perdoem, as nossas, os nossos chiliques e etc. Mas todos temos que ter, isso é recíproco. Se eu quero que o outro tenha para comigo, eu tenho que ter para com todos. É uma via de mão dupla, né? Então, todos necessitamos de paciência uns para com os outros, mas compete-nos igualmente a todos estudar a paciência em sua função educativa. Olha que a paciência
é uma função educativa. E aí nós vamos nos lembrar de Jesus, né? Porque Jesus nunca julgava as pessoas, mas ele fazia questão de dizer que o que a pessoa fez era errado, que não deveria ser repetido. Por isso, Jesus dizia: vá e não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Essa é a função educativa da paciência, né? E aí ele vai dizer para nós o que a gente pode ser paciente, mas tem um limite. Você não pode ser conivente, você não pode aceitar tudo, né? Então, Jesus dava essa paciência dele como exemplo para nós, mas com essa função educativa. Eu não te julgo, mas o que você fez foi errado. Então, não voltes a cometer esse equívoco. Era isso que Jesus dizia para a gente. Ele tinha tolerância, ele tinha benevolência, ele perdoava, né? Ele compreendia a nossa imperfeição, mas a paciência dele nos educava. Vá e não tornes a fazer o que fizeste para que não te aconteça coisa pior. Então, paciência é serenidade, é calma, porém, não é aprovação ou desequilíbrio. Paciência é compreensão, é entendimento. No entanto, não é passaporte ao abuso. Existe um limite. Paciência é harmonização, é ajuste. Todavia, não é apoio à delinquência. Paciência é tolerância, é brandura. Entretanto, não é conivência com o erro deliberado. A paciência não se irrita e nem faz alarde. Não se queixa e não murmura. Verifica a dificuldade ou o desacerto e busca a solução do problema ou a transposição do obstáculo. Então, veja que nós temos que trabalhar essa paciência para não nos irritarmos ou não nos frustrarmos ou não nos entristecermos quando a provação, as adversidades chegam para nós. Tratá-las com paciência é um exercício diário. Meu Deus, é um exercício diário. Hoje, o que estamos assistindo, né, na cena política brasileira. Não podemos estar julgando, que quem somos nós para julgar esse ou aquele, mas é um exercício de paciência, de tolerância, de boa vontade, de compreender que cada um está num estágio. Ah, Amanda, é estressante. É verdade, é estressante, mas vamos trabalhar esse estresse, né? Com a paciência, com a tolerância, com a indulgência, com a desculpa. Vamos ter paciência. Ah, não é só a pandemia, não podemos estar indo em todos os lugares, não podemos estar sempre com as pessoas que estamos, tem que usar máscara, tem que usar álcool gel. É um exercício, é a oportunidade do exercício, né? Da paciência, do sossego, da tranquilidade, a ciência da paz, da pacificação. Essa é uma grande oportunidade. E aí,
qualquer problema que tivermos, seja ele físico, seja ele moral, seja ele espiritual, se tivermos a calma, a paciência, vamos nós conseguir, né, a solução para o problema ou a transposição do obstáculo. É um cultivo diário, é uma vivência diária, é um exercício diário. Só assim a gente vai se libertar. Isso está em Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, a psicografia de Francisco Cândido Xavier. A paciência, segundo Joana de Ângeles. A paz é tesouro que não pode ser afetado em circunstância alguma, que a leve a desaparecer, que a leve a desaparecer. E a paciência é a sua exteriorização. Então, paz é um sentimento, é um tesouro, e essa pacificação interna vai ser exteriorizada através da calma, da tranquilidade, da paciência. Porque é o mecanismo não violento de que se utiliza a fim de alcançar os objetivos a que se propõe. A paciência, conquista individual através do esforço pela autoiluminação, pelo autoconhecimento e descoberta dos objetivos da existência, trabalhando a resignação, a submissão, a tolerância, a indulgência, a caridade. Olha quantas potências temos que trabalhar para conseguir sermos seres pacientes, tranquilos, pacificados, sem se queixar, aceitando a coisa como ela é, aceitando o outro como ele é. Sermos submissos à providência divina, né? Sermos tolerantes, indulgentes. E vamos nos lembrar que o Espírito Amigo disse que paciência é uma caridade. A paciência é uma caridade moral. A paciência encoraja o ser porque o ajuda a enfrentar quaisquer situações, tomado pela paciência da paz. Tomado pela ciência da paz. Lembra lá no início que eu disse? Paciência é a ciência da paz. Por isso, Joana sempre nos diz, né? É necessário agir e não reagir, mas nós sempre estamos reagindo. Conclusão. Paciência é uma virtude que se conquista através de inúmeras existências, com muito trabalho, tolerando e se humilhando diante daqueles que a divina providência coloca em nosso caminho evolutivo. Os desajustes emocionais provocados pela irritação e impaciência fazem com que as criaturas, ao invés de caminharem, se arrastem sem condições de dialogar, cultuando constantemente a queixa e a lamentação. Impaciência, insegurança, conflito íntimo, frustração, cólera, apreensão, como outros estados negativos da alma, espancam sutilmente o corpo físico, abrindo campo a moléstias de etiologia obscura, a força de se repetirem constantemente, dilapidando o cosmo orgânico. Isso não é nem o Espiritismo dizendo, hoje a ciência já nos diz que essa postura mental negativa
afeta nosso sistema imunológico, afeta o nosso corpo físico, os nossos órgãos internos e etc. Poucos meses depois, 2 meses depois que começou a pandemia, o ano passado, em março, a minha cunhada teve herpes zoster. E aí ela foi se tratar e não sei mais o que, e ela começou a trabalhar ela mesma, por que ela estava tendo aquilo, qual o motivo dela ter uma herpes, né? E ela chegou ela mesma, com a ajuda dos médicos, né, dos psicólogos, e que ela estava numa ansiedade terrível, muito triste, porque não ia poder ir para a academia, porque ela gosta de fazer ginástica, porque ela não ia poder, ela corre, né? Ela tem um monte de medalha, porque ela corre até hoje. Ela é da minha idade, 72 anos, mas corre, né? É fundista, não sei mais o quê. E tudo isso ela viu na pandemia uma barreira que intransponível para ela, e aquilo afetou demais a sua imunidade e o seu próprio corpo físico, resultado, uma herpes zoster, né? Então, gente, o que a gente pode fazer? Não existe uma receita de bolo, mas a gente pode dar algumas sugestões, né? E aí, as sugestões, o que eu sugiro, né, que eu uso para mim mesmo, é isso que eu coloquei aqui. Cultivemos a nossa paciência. Como? Exercitemos a paciência como força ativa na construção do nosso bem-estar físico e espiritual. Eu tenho que ter consciência de que, se eu for um ser com paciência, um ser mais pacífico, eu estarei ativamente construindo o meu bem-estar, tanto físico quanto espiritual. Podemos fazer uma lista das nossas emoções negativas: cólera, irritação, medo, angústia, e gradativamente procuremos diminuí-las. Né? Eu tenho que me conscientizar que eu sou uma pessoa irritadíssima, colérica, eu sou uma pessoa que tem muitos medos, muitas angústias, e trabalhando, né, essas emoções negativas para que a gente coloque no lugar delas, primeiro aceitando que eu sou assim, né, e que eu tenho que me modificar para buscar o meu bem-estar físico e espiritual. Então, eu tenho que trabalhar isso, né, conscientemente, colocar as emoções positivas nesses lugares. Organizemos um plano específico para desenvolver as nossas boas emoções e sentimentos, incluindo treino para o exercício da paciência em manifestações passivas e ativas. Vamos fazer um treino, né? Vamos imaginar situações onde eu posso passivamente ou ativamente trabalhar, exercitar, vivenciar a paciência, a calma, a tolerância, a indulgência e etc. E aí eu estarei me auto-iluminando, me autoconhecendo e buscando a minha evolução espiritual. Cultivemos o autodomínio. Geralmente somos impulsivos, né? Vamos trabalhar isso, vamos conter-nos mais, né? Vamos nos segurar. Então, cultivemos o autodomínio. Assim, ampliaremos o estado emocional de perseverança tranquila para a solução dos nossos problemas. O problema chegou, não vamos arrancar os cabelos, não vamos nos desesperar.
Vamos respirar, vamos nos acalmar, tranquilizar a nossa mente e vamos buscar uma solução, né? Vamos perseverar nesse movimento perseverante da tranquilidade para que a gente possa se sair bem, para que a gente possa se sair o melhor possível e não desejar imediatamente que tudo se solucione. As coisas não são assim. As nossas provas são exercícios para a nossa paciência. Exercitemos a meditação e a oração. Como é bom orar, como orar e meditar nos acalma, né? Nos tranquiliza, nos deixa num estado de pacificação. Então, exercitemos a meditação e a oração. Elas são fundamentais para a vivência da paciência. Tudo isso dá trabalho, demanda esforço, não é fácil, mas eu acho que vale a pena, vale muito a pena. Então, não há nenhum problema insolúvel que a nossa paciência não possa resolver. É um exercício diário e constante. Grata pela atenção e boa noite a todos. Muito obrigada.